Ok. Olá, tudo bem a todos? Eu espero que sim. Hoje no meu vídeo eu vou falar sobre um tópico diferente relacionado à abdução e aos deuses criadores da raça humana. Eu vou atender o pedido de uma pessoa muito amável que me pediu para que no meu canal eu pudesse introduzir tópicos a qual eu tenho conhecimento, tenho experiência e posso falar com qualidade a respeito. Dentre tantos tópicos mencionados pelo mesmo indivíduo, um chamou a atenção de ambas as partes, tanto minha quanto a dele. A questão da educação para os indivíduos especiais que se encontram no planeta Terra encarnados nesse momento. Bom, todo ser especial necessita de atenção especial, como necessita de cuidados especiais, assim como necessita absolutamente de uma educação especial. Educação especial, eu não estou dizendo daqueles indivíduos que possuem qualquer questão neurológica ou biológica relacionada aos seus corpos físicos orgânicos, que o faz com que tenha qualquer variação comportamental. Ou mais diretamente, eu não estou dizendo de indivíduos que necessitam de educação especial porque possui qualquer tipo de aspecto, como o aspecto autista. Não. O meu tópico de hoje é para os indivíduos que eles são sim especiais. E quando eles chegaram no planeta Terra, poucos, praticamente nenhum, foram os que perceberam. Foram considerados por muitos anos, como pessoas com dificuldades, eu diria até mesmo de interação, ou pessoas com alto nível de inteligência, ou pessoas que muitos deles podem se referir reservadas, ou algumas pessoas que, por exemplo, comigo, é muito normal que as pessoas falam que eu não sou desse mundo, pelo simples fato, quando eu vou dividir com elas as minhas próprias experiências. Então, como deveria ter sido a educação para esses indivíduos que hoje já estão todos adultos, muitos já fizeram a sua vida familiar e conseguiram, através dos seus próprios esforços, trazerem outros espíritos tão potentes quanto os mesmos para continuar o seu trabalho no planeta Terra, como muitos também não se empenharam em fazer os seus deveres, né, reencarnatórios em um planeta em processo de transição. Obviamente que nascer, crescer e se desenvolver no planeta Terra, que é tão diverso do nosso, né, a qual praticamente todos nós não tivemos nenhum tipo de suporte, não é fácil. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que eu não consigo encontrar o que é muito falado pelas pessoas que estudam espiritualidade, que estudam evolução anímica, que estudam esoterismo, que estudam energia, que estudam realidades paralelas, que um número muito massivo de indivíduos nasceram e que principalmente essa raça atual de pessoas que nasceram depois de determinados anos, são pessoas com um potencial extremamente elevado, que vão trazer transformações fantásticas para o planeta Terra. Bom, eu sinceramente, o que eu estou vendo da minha própria experiência com indivíduos jovens e até mesmo de faixa etária pequena, estão nascendo seres humanos comuns que servirão de substituição biológicas para os seres humanos que aqui já estão. Então, na minha percepção, muitas das pessoas que dizem o meu filho é essa categoria de indivíduo, o meu filho é aquela outra categoria de indivíduo, na maioria das vezes, quando verifico o próprio desenvolvimento anímico ou espiritual do próprio pai ou a mãe,
do indivíduo que clama que seu filho tem um alto estado de evolução espiritual, o que eu posso concluir é que não passa de ilusão pessoal em um mundo ilusório como é o que nós vivemos. Voltando ao ponto, como deveria ter sido ou como deveria ser a educação para os indivíduos especiais com altas habilidades, não só de inteligência, mas com altas habilidades espirituais. E eu diria que às vezes até altas habilidades emocionais, porque os mesmos enfrentaram até a sua fase adulta situações que muitos não conseguiram enfrentar, que muitos desistiram muito antes. Esses indivíduos, eles não podem esperar da sociedade absolutamente nenhum tipo de ajuda, muito menos educacional, assim como não podem esperar dos seus parentes, nem os próximos, e muito menos os parentes distantes. E como são indivíduos que, nesse momento de transição planetária, na época de Aquário, a qual a comunicação está se expandindo em uma velocidade adequada, de acordo com a necessidade daqueles indivíduos que precisam da comunicação como ferramenta para se conectar com outros indivíduos que possam oferecer ajuda aos mesmos, certamente perceberão que eles possuem um trabalho muito grande e uma responsabilidade maior ainda em se autoeducar. Bom, se autoeducar não quer dizer que você tenha que ter todos os diplomas universitários do mundo, porque a universidade vai simplesmente fazer de você um cliente a mais. Aliás, não só a universidade, mas como todo o sistema educacional, na vasta maioria dos países do mundo, independente se eles são desenvolvidos, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. A educação atualmente, aliás, já tem décadas que não passa de simplesmente negócios e interesse daqueles que estão dentro do sistema educacional. Então, você o que tem que fazer? Bom, você como indivíduo especial em um planeta em pleno processo de reencarnação, você vai ser o primeiro que vai ter que se responsabilizar em qual a direção mais exata que você acredita que você precisa desenvolver a sua própria pessoa. E talvez, com certeza absoluta, você vai passar muito tempo perdendo o seu tempo em conceitos, em filosofias, em ideias que não vão te levar a absolutamente lugar nenhum. E quando você chegar a essa conclusão, você vai entender a importância de você ter aproveitado e... Olá, que tal? Tudo bem? Bueno? Como va? Dios te benedice. Oh. Tengas um bom dia. Graças a ti. Adiós. Muito graças. Ah, ok. Me vou a visitar. E esses indivíduos, vocês perceberão que a busca que vocês possuem incessantemente por aquilo que vocês acreditam que vão portar vocês a qualquer espaço extradimensional superior, simplesmente não levarão vocês a nenhum outro lugar, a não ser ao próprio limite existencial que diversos conhecimentos no planeta Terra possuem. Quer um exemplo? E religião. São tantas as religiões que existem no planeta, são tantos os rituais, são tantas os líderes religiosos, mas absolutamente todos eles, todos os seguidores, todos os líderes, todos os pertencentes dessas variações religiosas possíveis, chegam no final das suas vidas sem nenhum tipo de iluminação pessoal e sem garantir que adquiriram corretamente o próprio conhecimento para poderem ter vivido o momento que passaram aqui no planeta Terra da forma mais adequada possível, considerando que a maioria dos conhecimentos hoje que se tem distribuído no planeta
pregam somente o racismo, o preconceito, a guerra, a violência, e absolutamente de uma forma muitas vezes camuflada, tenta limitar o próprio desenvolvimento da raça humana. Um exemplo, as religiões monoteístas do mundo, elas foram criadas depois da destruição dos Atlantes. Porque o que foi a destruição dos deuses Atlantes? Bom, muito simples. Eles eram deuses cientistas que trouxeram conhecimento para o planeta e começaram a misturar seu conhecimento científico com o que eles consideravam ser tecnologia de seu conhecimento científico de laboratório com o que eles consideravam ser religião. Exatamente o que acontece hoje em muitas religiões, tanto monoteístas ou não monoteístas. As religiões monoteístas, elas são, digamos, criação de uma raça muito específica do interior do planeta. E como eu disse anteriormente, existem 3 pessoas que dominam o planeta Terra. Queira você aceitar isso ou não. E essas 3 pessoas, elas não se importam absolutamente nem um pouco com você, com a sua família e muito menos com a sua condição existencial no planeta Terra. E esses 3 indivíduos, 2 deles vivem por milhares de séculos e milhares de anos e possuem o conhecimento exato, não somente para fazer que seus corpos físicos vivem por muitos anos, mas também para poder passar para a sua própria civilização o melhor conceito espiritual de desenvolvimento. Um desses indivíduos absolutamente nasceu no planeta Terra para poder trazer o que é necessário ser trago para aqueles indivíduos que estão no seu caminho espiritual de evolução. E acredite, você me chamar de esquizofrênica ou que eu tenha qualquer tipo de problema mental, por causa que eu estou há muito tempo falando para aqueles que têm interesse, simplesmente interesse no tópico que eu também me interesso, simplesmente não me afeta em absolutamente nada. Até mesmo porque eu não estou aqui para agradar a ninguém, a não ser para poder cumprir o meu próprio destino planetário. Então, concluindo, se dentre 3 indivíduos que dominam tudo que é no planeta Terra, 2 têm milênios de anos e foram rivais entre si por muitos séculos. Jamais eles iriam selecionar uma pessoa esquizofrênica com qualquer capacidade não bem equilibrada mentalmente para poder colocar na mesma posição dos mesmos. Não através de, escolhas pessoais, mas através do mérito do próprio indivíduo. Então, quanto mais você se identificar como um ser espiritual e quanto mais você puder educar a sua pessoa, deixando para trás toda a ilusão e mentira que durante séculos foram criados por esses indivíduos e por todos aqueles que os apoiaram, que tiveram sempre a intenção de manter a raça humana na sua extrema estupidez e arrogância, faça o que é melhor para você. Faça o que realmente possa te portar a sua evolução anímica. Porque a ponto que eu vi até o momento, a geração que realmente valeu a pena e vai ser a geração que pode vir causar uma 3ª guerra mundial no planeta, é a minha geração. Todos os que vieram antes e todos os que vieram depois, salvo exceção a regras, alguns indivíduos têm potencial que se pode desenvolver e potencial extra. Agora, a parte dessas exceções, não são interessantes para alguns deuses, assim como também não serão interessantes para outros. Então, quando você pensar em educação, pensa da melhor forma que você pode educar a sua própria pessoa. Como eu posso transcender a minha alma, como eu posso transcender o meu espírito em busca da melhor direção para que quando o meu corpo físico deixar,
esse complexo orgânico de carne e osso e doenças criadas pelos deuses, eu possa continuar seguindo conscientemente para outros níveis astrais de existência, com todo o aprendizado que eu pratiquei e que eu busquei e que eu adquiri enquanto eu estava vivendo na superfície terrestre. Porque, sem sombra de dúvida, todos vocês que realmente conseguem entender as minhas palavras perceberão que esse é o mais importante de todos os conhecimentos. Quando primeiramente você começa a educar a sua própria pessoa. Para terminar o vídeo, deixa eu dizer o que acontece hoje muito comumente nas escolas mundiais. O cidadão ou cidadãos colocam no mundo aquilo que é reflexo deles mesmos. Aí me vai uma alma bendita, né, prestar o seu serviço educacional para esses cidadãos tão variados que estão ali dentro de um local fechado que supostamente deveria ser para adquirir educação, por necessidades, especialmente futuras para uma sociedade melhor. E isso não acontece. E aí eu te pergunto, como indivíduos especiais podem criar dificuldades para aqueles que têm intenções de oferecer conhecimento para a própria pessoa ou para o próprio estudante modificar a realidade dele próprio, a realidade de tudo aquilo que é em volta dele e a realidade da própria sociedade que está integrada? Não existe. Então, não venha dizer para mim que o mundo está permeado de indivíduos especiais que nasceram para trazer transformações necessárias, porque não está. O ser humano continua se reproduzindo como o animal que sempre foi, desde a criação dos mesmos, há milhares de anos atrás. E como eu disse, dependerá somente de você. A melhor educação que você pode procurar para você mesmo, educar o seu espírito, educar o seu corpo e educar a sua mente. E quando você equilibrar esses 3 básicos setores da existência, acredite, os primeiros que irão notar serão os deuses criadores da raça humana. Aí somente depois que você automaticamente notará o seu próprio desenvolvimento. E aí começarão as abduções e todo um outro mundo se abrindo para você. Inclusive toda uma outra concepção de realidade. Mas enquanto o ser humano continuar tratando o seu próximo sem nenhum respeito e continuar tratando a educação como algo significante, o ser humano não vai passar simplesmente de um animal substituível, que agora está sendo mais rápido, de laboratório. E é para isso que os deuses existem, para quando uma espécie não funciona, ser substituída por outra, como já aconteceu no passado e como está acontecendo no presente. Então, o meu vídeo de hoje é sobre isso. Eduque a sua pessoa na melhor direção possível. E você vai estar simplesmente trazendo benefícios a você mesmo. Obrigada e fiquem todos em paz.